O assunto agora é Funcafé. O Ministério da Agricultura publicou nesta semana uma portaria com mudanças no direcionamento de recursos. Os agentes financeiros terão 10 dias para manifestar o interesse. Entre as outras mudanças estão o remanejamento de recursos sem novo trâmite e a antecipação de assinatura de contratos. São também outras novidades para 22/23, permitindo então a liberação dos valores logo após a publicação do Plano Safra. E sobre este assunto eu converso agora com o presidente do Conselho Nacional do Café, o deputado Silas Brasileiro, que já está conectado aqui com a gente. Oi, deputado, bom dia, é sempre um prazer falar com o senhor. Bom dia, Pedro. Nós que agradecemos. O prazer é todo nosso. Falar sobre café é sempre muito agradável, principalmente de manhã, né? Eu ia falar Obrigado pela oportunidade. Eu ia falar justamente isso, deputado. De manhã é super convidativo falar sobre café. Bom, deputado, eu estava olhando, a portaria, eu vi um ponto interessante. Agora ficou mais fácil remanejar os recursos, né? Se uma linha não tiver uma demanda significativa, o crédito pode então ser direcionado a outra sem que haja uma burocracia, né, de voltar ao Ministério. É isso mesmo? Na verdade, eu acho que foi uma grande conquista que o Conselho Deliberativo da Política do Café, o CNC, conseguiu. Porque antes, se tivesse realmente recurso sobrando numa linha e você precisasse utilizar em outra linha, você tinha que fazer um novo pedido para o Ministério mandava, então, para o Ministério da Agricultura, ele mandava para a Economia mandava para o CMN aprovava e aí você podia, então, fazer o remanejamento. Isso levava cerca aí até 90 dias para conseguir realmente recurso sobrando numa linha e não utilizado em outra que necessitava. Então, essa conquista agora da portaria fez essa diferença. O remanejamento do recurso tão logo seja necessário. Isso ouvindo, inclusive, o Conselho Deliberativo da Política do Café, para que efetivamente possa utilizar aquela linha da maneira mais própria possível e que venha atender os objetivos da cafeicultura, que é manter o produtor com renda, manter a comercialização no momento certo para o produtor e, ao mesmo tempo, trazer para ele essa segurança que os recursos estarão disponíveis tão logo seja agora aprovado o Plano Safra. Então, essa antecipação que está acontecendo, Pedro, ela foi fundamental para que os agentes financeiros não esperassem como nos anos anteriores. Vinha a publicação do Plano Safra, depois vinha, então, a reunião para que pudesse distribuir os recursos do Funcafé, depois o cadenciamento dos agentes financeiros, para depois a liberação. Isso aí no mês de setembro era um atraso realmente muito grande. Com a antecipação agora da portaria, nós estaremos prontos, os agentes já cadastrados dentro de 10 dias, cada um já com valor definido, e tão logo saia então o Plano Safra, de imediato podemos operacionalizar o Funcafé. Então, é realmente uma evolução muito grande, estamos desburocratizando e fazendo com que o produtor possa ser atendido no momento mais próprio, que agora, no momento da safra, quando depende de muito recurso para pagar o seu trabalhador. Perfeito, deputado. Quais outras mudanças apresentadas aí nesta portaria atendem às demandas do setor? Olha, eu acho que importante é exatamente dois fatores. Um, da comercialização, que é o valor mais substantivo que nós temos. Nós sabemos que na época da safra, época de colheita, o que ocorre normalmente é que os compradores, eles tentam, inclusive, manipular a questão de estatísticas, questão de volume de café a ser produzido, e o produtor, como tem uma folha semanal para pagar, ele vende a qualquer preço. Tendo um recurso substantivo, como nós colocamos, para que ele possa financiar esse café, até por um ano ele pode financiar esse café, o recurso é disponibilizado de imediato, as taxas de juros normalmente são muito baixas, então ele não depende de fazer a venda naquele momento que ele está colhendo. Ele pode armazenar esse café na sua cooperativa e depois, gradativamente, quando o mercado estiver com o preço reagido, o preço bom, o preço remunerativo, ele pode colocar o café no mercado, porque ele faz o financiamento com 12 meses, mas poderá quitá-lo a qualquer momento que ele julgar mais oportuno. Então, eu creio que essa é uma grande conquista. A outra grande conquista é com relação ao volume substantivo também para o custeio. Então, os insumos subiram muito e ele, tendo o recurso disponibilizado, ele pode negociar e conseguir preços melhores para a aquisição dos insumos e o tratamento do seu café agora, nesse momento, para que a safra de 23 assim não tenha maiores dificuldades e produtividade menor. Agora, presidente, nós temos aí, a questão do Plano Safra. A gente sabe que os últimos recursos, do plano
safra que está em vigência vai ser aí liberado essa semana, né? Mas as expectativas agora se voltam para a semana que vem, né? Para o plano safra, né? Na verdade, o safra seguinte. Como é que o senhor está vendo essa conversa em relação a este novo plano safra? O que o produtor de café, o cafeicultor, pode esperar deste novo plano, né? Que está em conversa com o governo neste exato momento. Eles estão discutindo aí novas oportunidades. O ministro Marcos Montes disse que vai ser um plano mais robusto. O que o senhor avalia agora, visto que no final deste mês nós vamos ter aí então o anúncio deste plano safra? Olha, eu vejo, Pedro, uma certa dificuldade com relação ao seguro rural. Com as condições climáticas adversas que nós temos vivido no Brasil, então o seguro ele é fundamental para garantir o mínimo, que é o custo de produção, e isso precisa realmente ter um valor mais substantivo. As dificuldades, então, estão com relação à fonte para o seguro rural. Outra coisa, o preço dos insumos, então, eles triplicaram de preço. Nós não podemos ter realmente um plano safra que tenha valores pequenos, porque senão o produtor ficará em dificuldade. Ou ele terá que procurar recursos de outras fontes, o que vai irá encarecer, inclusive, a sua produção. Há uma negociação muito forte e nós esperamos que o governo possa entender que o agro é o carro-chefe, é o motor desse país na área da economia. Gera emprego, gera renda, gera superávit na balança comercial. No entanto, a fonte para esses financiamentos é que está sendo realmente a grande dificuldade. Mas, recentemente, agora, essa semana, segunda-feira, estávamos conversando sobre isso e justificando. Tem muitos recursos quando são necessários. Por isso você vê agora com relação ao combustível. De repente, pode disponibilizar até 50 bilhões aí para subsídios do combustível. Não é justo você, então, usar recursos para o substantivo volume de 50 bilhões de financiamento de ICMS para os estados e, ao mesmo tempo, você ficar discutindo aí cerca de 2 bilhões para o seguro safra. Então, precisa haver esse entendimento. E nós fazemos questão de esclarecer isso, porque nós precisamos aproximar o rural do urbano, para que o urbano venha a entender que nós temos sim essa necessidade da produção de alimentos, produção de grãos principalmente, que é onde efetivamente nós temos o maior volume de faturamento, e ao mesmo tempo nós temos que continuar atendendo também a área social. Então, realmente um xadrez que a gente está discutindo, mas sempre levando em consideração que o principal é onde nós podemos gerar mais renda, mais emprego e mais superávit na balança comercial. Eu creio que o nosso ministro Marcos Montes está muito empenhado, conhece a área como ninguém, ele é produtor rural também, isso traz uma vantagem muito grande, a frente parlamentar muito ativa, trabalhando nessa linha, e esperamos que o ministro Paulo Guedes possa encontrar a fonte, possa atender, então, a demanda. Nós necessitaremos, no mínimo, 2 bilhões para subsídios do seguro rural. Esse é o ponto básico que nós estamos discutindo com mais profundidade. Depois, então, virão os valores que nós deveremos ter para o custeio dessa safra. Mas sabemos que, com os custos elevados dos insumos, nós temos um valor bem superior ao que foi aplicado no ano passado. Ainda temos uma reserva de quase 170 bilhões para ser aplicados até o final do ano, mas do excedente do plano safra 2021, mas nós precisamos pensar agora nessa safra 22-23, que ela é fundamental para o nosso país. Com certeza. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui. Trouxe para a gente uma análise impecável acerca da relação entre os valores destinados ao seguro. O passado mostrou para a gente a importância de se investir neste segmento. O seguro rural é de suma importância, visto que nós estamos passando por questões climáticas adversas e cada vez mais apertadas. E uma vez que você não produz no campo, né, a gente não tem nem como a cidade girar. A importância do campo é fundamental para esse motor, para essa engrenagem continuar indo para frente, principalmente na cidade. Muito obrigado pela sua participação, deputado. Tenha um excelente dia. Sem dúvida.